Olá, aqui é Paulo César, esse é mais uma estreia para você, né? E hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa muito importante, sobre felicidade, né? Nós temos essa ilusão de que a felicidade ela vem de alguma circunstância externa, ela vem de alguma coisa externa, e ela não vem, né? Você vê pessoas que têm tudo, né? Pessoas que são fisicamente, né, esteticamente dentro dos padrões que nós consideramos belíssimos, né? São jovens, têm dinheiro, têm saúde, têm tudo para ser feliz. Às vezes tem até uma pessoa do lado maravilhosa e não são felizes, vivem em depressão, vivem com problemas emocionais, problemas psicológicos. Então, sabe, nós já sabemos que isso não vem de fontes externas, mas Lester Levinson, ele descobriu, sabe, o método Sedona, ele foi descoberto, ele foi criado, né, não como uma forma de você despertar a consciência, não como uma forma de você resolver todos os seus problemas, não como uma forma de você co-criar, mas foi quase acidental. E eu quero lhe contar um pouco dessa história, né? Lester Levinson, ele era esse tipo de personalidade alfa, né? Ele era o tipo fazer, né? E fazer extremo, né? Não tem essas pessoas que são workaholics, são viciadas em trabalho, né? Elas passam por cima de tudo, né? Para você ter uma ideia, Lester Levinson, ele descobriu esse método, ele tinha tido a segunda parada cardíaca dele, né? Isso foi em 1952. E, sabe, os médicos mandaram ele para casa para morrer, né? Disseram, olha, vá para casa, não há nada que nós possamos fazer por você. Naquela época não havia os recursos, né, de cirurgias cardíacas que nós temos hoje, não havia todos esses, né, meios que nós temos hoje, não havia ponte de safena, não havia transplante de coração, não havia nada disso, né? E quando a pessoa chegava naquele estágio que Lester Levinson chegou, a solução era mandar a pessoa para casa, para ela morrer em casa, morrer em paz, morrer na tranquilidade, não ter que ficar ali aguentando aquele ambiente hospitalar que é depressivo, né? É muito melhor você estar no conforto da sua casa, rodeado pelos seus. E foi isso que aconteceu com Lester, mas o que poucas pessoas sabem é que naquela época, né, quando isso aconteceu, Lester estava com uma série de problemas. Ele tinha 42 anos, né? Ele era jovem. E eu sei que quando você tem 20 anos, você acha que 42 anos é velho, mas quando você tem 50, você sabe que 40 anos é jovem. Para os gregos, por exemplo, né, a sua opinião não merece respeito, não merece ser levada em consideração se você tiver menos que 40 anos de idade, porque, sabe, os gregos consideravam que antes dos 40 anos você não tinha vivido o suficiente para você ter uma opinião que merecesse ser levada em consideração. Mas acontece que Lester, ele tinha uma série de problemas, ele tinha úlceras perfuradas, né? Ele tinha todo tipo de problema de saúde que você possa imaginar, tudo isso levado pelo estresse, né? É o que nós falamos ontem, no vídeo de ontem, que, sabe, o fazer, ele dá resultados, mas muitas vezes a um custo altíssimo, né? E Lester venceu na vida, né? Ele venceu na vida, ele foi um vencedor, né? Ele tinha uma cobertura em Manhattan, né? Vizinho ao Central Park, né? Ele era muito bem, ele estava muito bem, ele poderia, naquela época, simplesmente parar de trabalhar e viver muito confortavelmente pelos próximos 42 anos que ele viveu, sem nunca se preocupar com dinheiro, né? Mas ele, de repente, recebeu essa sentença de morte, né? E uma coisa também que as pessoas não sabem é que ele tinha um psicólogo, né? Um psicólogo e um psiquiatra que cuidavam dele, do estresse dele, né? E esse psicólogo, que foi um associado, né, trabalhou com Albert Einstein, com o grande Albert Einstein, esse psicólogo chegou para ele e disse assim, olha, Lester, sinto muito, você não tem solução,
né? Hoje, um psicólogo dizer isso para um paciente seria impensável, ele poderia até perder, né, a licença para trabalhar, mas naquela época as coisas eram muito mais honestas e mais abertas, e o psicólogo chegou para ele e disse: Lester, você não tem jeito, você não tem solução. E Lester estava nessa situação. Para você ter uma ideia, o médico chegou para ele e disse assim: Lester, vá para casa. E sabe, não faça nenhum esforço. E chegaram para ele e disseram: olha, o simples fato de você estar, amarrar o sapato, de você colocar o sapato, e o esforço de você dar o laço no sapato pode ser demais para você. A primeira vez que eu vi isso, caiu o microfone, né? Primeira vez. Vamos ver quantas vezes vai cair, né? E a primeira vez que eu vi isso, eu disse: não, isso é um exagero, né? Mas acontece que eu tive um amigo, né, que o pai dele teve o mesmo problema que Lester. Agora, recente, né? Precisou fazer um transplante de coração. E o médico mandou ele para casa, e enquanto estava, né, esperando o transplante, disse: olha, cortar a comida, usar uma faca para você cortar a carne, é esforço demais para você, não faça, né? Peça para alguém cortar a sua comida e de preferência colocar na sua boca, porque o simples ato de comer, né, seu coração não aguenta. Você tem que estar assim, né, repouso absoluto. E eu, né, fiquei chocado com isso, porque eu achei que fosse um exagero, né, de você simplesmente amarrar o sapato, isso, né? A gente acha que amarrar o sapato é um ato assim tão ridículo, né? Mas é aquela coisa, você só começa a perceber as coisas quando você está numa determinada situação. E ele foi para casa. E Lester, como tinha essa personalidade tipo alfa, né? Ele pensou, a primeira coisa que ele pensou foi: bom, eu vou morrer, né? Não tem mais jeito. Então eu vou tomar as rédeas nas minhas próprias mãos, né? Se eu vou morrer, então eu vou eu mesmo resolver esse problema. Mas aí ele resolveu sentar no sofá da sala dele, né? E ele disse: já que eu tenho, sei lá, algumas horas, ou alguns dias, ou algumas semanas no máximo, eu vou rever algumas coisas na minha cabeça, né? E ele começou a revisar a vida dele. E começou a revisar. E a primeira coisa que Lester descobriu, e essa foi a grande descoberta dele, foi que às vezes as situações, as épocas da vida dele em que ele estava feliz, foram as épocas em que ele estava amando, e não as épocas em que ele estava sendo amado, né? E essa foi a grande descoberta dele, porque ele descobriu que a felicidade, ela existiu na vida dele quando ele estava amando, quando ele estava exercendo esse amor, né? E não nas épocas em que ele estava recebendo amor. Lester era muito amado pela família dele, né? Na época em que isso aconteceu, tinham duas mulheres apaixonadas por ele, duas mulheres que queriam casar com ele, né? Uma delas pediu ele em casamento, né? A outra estava ali, né, insinuando o tempo todo que queria se casar com ele. E, né, naquela época, uma mulher, 1952, uma mulher pedir um homem em casamento não era uma coisa, não era a mesma coisa que hoje, né? Mas ele descobriu isso. E ele descobriu que a sua felicidade está diretamente ligada, está diretamente, né, relacionada à sua capacidade de amar. E a sua miséria
ela está diretamente ligada à sua necessidade de ser amado ou ser amada, né? Quanto mais você ama, mais feliz você é. Quanto mais você tem essa necessidade de ser amado ou ser amada, mais miserável você é, né? Essa foi a grande descoberta de Lester. E sabe, quando ele descobriu isso, a primeira coisa que ele disse foi: burro, 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 burro. Lester, você é burro, 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 né? Você leu todos os livros, você buscou em todos os lugares, você saiu em busca de tudo, mas você não procurou no lugar certo, no único lugar onde a verdade estava. Foi o único lugar onde você não procurou, foi dentro de você, né? E ele disse: burro, 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 burro. E esse burro, 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 você pode até achar assim, foi um ataque a si mesmo, mas foi movido a imensa felicidade, né? Finalmente eu encontrei. E aí o que foi que ele fez, né? Foi assim que o método Sedona nasceu, né? Na realidade, o método Sedona, com esse nome, dessa forma como a gente trabalha, nasceu um tempo depois, com algumas pessoas muito especiais que ajudaram ele a facilitar esse processo para outras pessoas, mas a forma original como surgiu foi essa, né? Ele começou, quando ele descobriu isso, ele começou a revisar toda a vida dele, né? Revisar toda a vida dele, desde quando ele era pequenininho, desde a primeira memória dele, né? A primeira briguinha, o primeiro desentendimento, a primeira mágoa que ele sentiu de alguém. E toda vez que ele encontrava uma situação onde ele tinha ficado alguma mágoa, algum ressentimento, alguma raiva, alguma tristeza em relação a alguém, ele mandava amor. Ele transformava isso em amor, né? Aí você pode dizer assim, mas como ele fazia isso? Né? Eu não sei fazer isso. Eu vejo toda vez que eu falo isso para alguém, a pessoa diz: eu não sei fazer isso. Claro que você sabe. Claro que você sabe, né? Amor é um verbo, né? Amor não é um substantivo. O grande problema da nossa humanidade é porque nós insistimos em tratar amor como um substantivo, né? Como uma coisa, né? Mas amor é um verbo. Então, sabe, pense em alguém que você gosta, que você ama, mas que você está um pouco triste com essa pessoa, um pouco chateado com essa pessoa, ou chateada com essa pessoa, né? Pense nessa pessoa e sinta amor por essa pessoa. Sabe como a gente faz no FT? Embora, né? Embora, né? A gente não diz assim com a gente mesmo, né? Embora eu esteja sentindo essa raiva, eu me amo e me aceito profundamente e completamente, né? Pense, sabe, não é necessário você verbalizar essa frase, nem mesmo você pensar essa frase, embora se você quiser fazer isso, você pode, mas é simplesmente você pensar nessa pessoa e você ter essa atitude, embora eu esteja chateado com você, né? Eu te amo e te aceito profundamente e completamente, né? E faça o possível para abrir o seu coração e sentir esse amor por essa pessoa. Embora eu esteja puto com você, né? Como minha mulher diz às vezes comigo, ela diz: eu queria, né, esganar você, né? De vez em quando ela olha para mim e diz algo desse sentido, né? Eu acho engraçado porque às vezes algumas pessoas escrevem assim embaixo,
né, nos comentários, eu te amo, você é maravilhoso, não sei o quê. Né, de vez em quando aparece alguém assim, Silvana tem muita sorte. Aí Silvana, né, em certos dias, ela olha assim um comentário desses e não se preocupe, ela entende, né? Mas ela olha assim, ela diz assim, leva para casa, né? Leva tu para casa para ver, né? Porque é muito fácil você olhar alguém assim à distância e você achar que essa pessoa é perfeita, né? Vai morar com a pessoa, né? Vai morar com a pessoa. Né? A pessoa acha você maravilhosa, vai morar com você, né? Aí você olha para essa pessoa na sua imaginação, imagine essa pessoa, pense nessa pessoa e diga assim, embora eu tenha vontade de esganar você, eu te amo e te aceito profundamente e completamente. Sinta isso. Só olhe, sabe? Não precisa você, né? Só um pouquinho, só o que você puder, só um pouquinho, só agora. Daqui a pouco você volta a ter raiva, né? Só um pouquinho, só agora, né? Não é simples? Embora eu esteja puto ou puta com você, eu te amo e te aceito profundamente e completamente. Embora, às vezes eu tenho vontade de estrangular você, eu te amo e te aceito profundamente e completamente. Embora, às vezes eu tenho vontade de afogar você nessa piscina, né? Eu te amo e te aceito profundamente e completamente. E todas as pessoas, sabe? Foi isso que Lester fez. Ele saiu pegando caso por caso, pessoa por pessoa. Todas as pessoas que tinham passado pela vida dele. Todas as pessoas que tinham passado pela vida dele. Uma por uma, sabe? Uma por uma. Todas as situações onde ficou qualquer mágoa, qualquer situação, qualquer ressentimento, qualquer tristeza, né? Qualquer orgulho ferido, né? Qualquer coisa, ele pensava naquela pessoa, pensava naquela situação e ele simplesmente mandava amor, né? E ele começou a fazer isso em relação a tudo e começou a surgir essa leveza, né? Foi assim que ele começou a soltar, né? Ele simplesmente, e sabe, não é você, é muito importante isso, não é você colocar esse amor em cima da mágoa, não, é você, ele nessa hora ele estava soltando a mágoa, e esse amor já está ali, já existe dentro de você, você não precisa fingir, por favor, não finja, né? Só um pouquinho, né? Não force a barra. Já pensou se você começa de repente a sentir amor demais, né? A gente não quer isso de jeito nenhum, né? Não, isso não, pelo amor de Deus, né? A gente quer um pouquinho de infelicidade na nossa vida, não é? Então, só um pouquinho, né? Pense naquela pessoa que você já gosta dela e você está um pouquinho chateada por qualquer coisa, né? Porque a pessoa comeu o último pedaço de pudim ou sei lá o que, né? Aí você pensa, né? Você sente esse amor, embora eu esteja triste com você, eu te amo e te aceito profundamente e completamente. Embora eu esteja sentindo essa mágoa de você, eu te amo e te aceito profundamente e completamente. Embora eu esteja sentindo essa raiva de você, eu te amo e te aceito profundamente e completamente. Foi assim que Lester encontrou finalmente a felicidade. E o que aconteceu depois disso foi assim, foi incrível, né? Porque assim, ele não pretendia curar o problema do coração dele. Nunca houve essa intenção de Lester, mas ele se curou completamente, né? E passou os próximos 42 anos sem nunca precisar de um médico.
né? Nunca mais ele precisou ir para o médico. Estava completamente curado. Engraçado que Lester fazia caminhadas longas, né? Hoje em dia, se fosse hoje, a gente chamaria de trekking, né? E ele fazia essas caminhadas, subia montanhas com os alunos dele. Né? Ele fazia qualquer coisa, nunca mais ele teve nenhum problema de saúde. Né? Ele simplesmente sentindo esse amor incondicional. E o interessante, sabe o que era? Era que, e tem uma coisa muito importante que eu preciso dizer para você, que eu não posso esquecer de dizer nesse vídeo. É muito importante que você saiba disso. Mas sabe, Lester, ele logo depois que isso começou a acontecer, que ele começou a soltar dessa forma, e eu já vi alguns relatos de pessoas falando sobre isso, né? Toda essa energia que estava, sabe, porque todos esses programas, essas mágoas, essa bagagem que a gente vai carregando, né? Isso é como se fossem programas abertos, né? Quando você está com muitas janelas abertas no seu computador, ele não começa a ficar meio lento, muitos programas abertos, né? Ele não começa a ficar meio lento e, sabe, isso vai consumindo recursos do seu sistema. E à medida que você vai soltando toda essa bagagem, o que acontece é que toda essa energia volta para você, né? E Lester, ele logo depois disso, ele fez algumas coisas. Ontem eu falei no vídeo sobre como ele manifestou um prédio de apartamentos em Manhattan, né? Sem entrar com dinheiro, sem entrar com nada, simplesmente manifestou aquilo. E outra coisa que ele fazia é que ele foi trabalhar com algumas pessoas, né? Tinha um amigo dele que tinha uma empresa, e ele foi trabalhar nessa empresa. E ele passou meses sem dormir. Né? Ele simplesmente não tinha mais essa necessidade de dormir. Né? Ele trabalhava direto, 24 horas, 7 dias por semana. Né? Aquilo não era um esforço para ele. Né? Aquilo não era, ele queria ajudar o amigo, e o amigo via o volume de trabalho que ele realizava por dia, e olhava assim e dizia assim, cara, né? Sabe, coisas que você levaria uma semana ou 2 semanas para fazer, ele fazia né, de um dia para o outro. Né? Eu não sei se você já passou por essas experiências que você tem um volume absurdo de trabalho na sua frente, aí você está fazendo esse trabalho com alguém e você está ali conversando, ou seja, né, não era isso que Lester fazia, mas quando às vezes você está distraído, você está com alguém, você está, sabe, você não está resistindo ao trabalho, de repente você olha e você diz assim, meu Deus, a gente já fez tudo isso. Né? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Isso é simplesmente a falta de resistência, né? Porque a gente está sempre trabalhando com um pé no acelerador e o outro no freio. Né? Igual aqueles 2 amigos que eles tinham um carro, né, os 2 irmãos tinham um carro e era um carro meio esquisito, porque do lado de um ficava a direção e o acelerador, do lado do outro ficava o freio. Né? E um dia eles foram subir uma ladeira muito íngreme, né? E o carro foi subindo aquela ladeira devagar, e os 2 assim, né, meio prendendo a respiração, sem saber se iam conseguir chegar até o topo daquela ladeira, né? E finalmente chegaram no topo, e um olhou para o outro e fez assim, uau! Eu achei que a gente não ia conseguir chegar aqui no topo, e o outro olhou para ele e disse, eu também, por isso que eu fiquei com o pé no freio o tempo todo, né? E é isso que a gente está fazendo, a gente está acelerando e com o pé no freio, então você está forçando o motor o tempo todo, né? E Lester simplesmente soltava essa resistência, né? Mas uma coisa que eu quero que você saiba, muito importante que você saiba, é o seguinte, sabe, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Quanto menos você tem necessidade de receber amor das outras pessoas, quanto menos você tem essa necessidade, esse desejo de receber amor das outras pessoas, menos infeliz você é.
Mas não é esse o ponto importante. Quanto mais você tem essa capacidade de amar as outras pessoas, mais feliz você é. E o ponto mais importante, o que eu preciso que você entenda, né? Eu preciso que você entenda. Na verdade, eu não preciso que você entenda, mas eu ficaria muito feliz se você entendesse isso. E, sabe, esse entendimento ele vai vir pela prática. Faça a prática, ponha em ação. Ponha em ação. E você vai ver isso. Eu quero, na realidade, que você duvide disso. Eu quero que você olhe para mim e diga assim, Paulo César, isso não tem o menor sentido que você falou, né? Eu vou provar que você está errado na prática, né? Porque aí você vai ver que é uma realidade. É o seguinte, quanto mais você tem essa capacidade de amar, quanto menos você tem a necessidade de ser amado, mais as pessoas lhe amam. Então, você não passa a amar e solta a necessidade de ser amado porque dói menos. Na realidade isso é ridículo, né? Você sabe que, né, se você for por esse caminho, você leva uma vida de muita dor, né? Isso não é soltar. Quanto mais você solta a necessidade de ser amado, quanto mais você sente amor, mais as pessoas amam você. Então, se você quer ser amado, solte a necessidade de ser amado. Se você quer ser amada, solte a necessidade de ser amada. E você vai ver as pessoas amando você. Você vai receber cada vez mais amor. Quanto menos você tiver o desejo, a necessidade, a precisão de ser amado ou amada. E quanto mais você tiver a capacidade de amar. Só uma última coisa. Amar não é bajular, não é se jogar aos pés dos outros, não é deixar que a outra pessoa sapateie, dance em cima de você. Amar não é capacho, não é ser capacho. Isso aí é a necessidade de ser amado que faz isso. Quando você não tem essa necessidade, você trata as pessoas com amor e respeito. E você diz sim quando é sim, você diz não quando é não, né? Seu filho chega e sabe, eu vejo, nós conhecemos um caso há algum tempo atrás, e esse caso foi muito interessante. Era uma criança de 12 anos de idade, ele estava com obesidade mórbida, né? Quando eu digo mórbida, porque era mórbida. E essa criança já estava com todo tipo de problema, né, de saúde, e todo dia essa criança tomava café da manhã, né? Café da manhã não, mas almoço e janta era McDonald's. Ela ia no McDonald's e a mãe comprava o que ela quisesse para comer, quantos sanduíches ela quisesse. E a mãe dizia que isso era amor. Não, amor é você dizer não, né? Isso aí é insegurança. Não, porque se eu disser não, ele diz que não vai gostar de mim. Você está entendendo que isso é necessidade de ser amado? Você se sujeita aos caprichos dos outros quando você tem necessidade de ser amado. Então, sabe, quando você diz não, você sinta amor pela pessoa. E quando você começa a fazer isso, a sua consciência vai se tornando cada vez mais desperta. E você vai tendo cada vez mais capacidade de amar as outras pessoas. E você vai ver que as pessoas, elas vão passar a lhe amar cada vez mais, porque elas sabem que você não está dizendo sim ou não por insegurança. Você está dizendo sim por amor
e um não por amor. Entendeu? Porque essa capacidade de amar, ela nasce também desse amor por você. Então é isso, né? Foi assim, esse é o grande segredo da felicidade. Esse é o grande segredo da felicidade. Quanto mais você ama de verdade, mais você é feliz, mais você é amado, amada. Quanto mais você tem necessidade de ser amado ou amada, mais miserável você é. Agora, o que você vai fazer é muito simples, né? Você vai dar um like nesse vídeo, você vai compartilhar esse vídeo e você vai sentar e você vai passar o quanto de tempo que você se sentir confortável, pegando situações e pessoas e mandando amor para essas situações e essas pessoas. Tá pronto? Então é isso que você vai fazer agora, né? Faça agora. Ah, vou fazer, não, faça agora, né? Ah, mas é porque agora, não, então faça bem pouquinho agora, se você tem algum compromisso muito sério, que você tem que sair de casa para trabalhar, né? Nessa situação que o mundo tá, né? Mas faça agora, um pouquinho, né? Porque isso transformou a vida de Lester. Nunca mais faltou dinheiro para ele, nunca mais faltou paz para ele, nunca mais faltou amor para ele, nunca mais faltou consciência para ele, nunca mais faltou felicidade para ele. Então faça agora. Um grande beijo para você, Deus lhe abençoe, até nosso próximo encontro.